Hoje vamos falar sobre o que está nas entrelinhas da SAF do futebol, um tema que a gente discute muito no noticiário esportivo, mas hoje é dia de conversar sobre algumas coisas mais aprofundadas, que geralmente a gente não fala aí nos programas, no noticiário. A gente vai falar da SAF mais diferente do Brasil hoje aqui no Entrelinhas, é o Huracan. Uma SAF que pretende fazer o Vale do Silício do futebol no interior de Minas. Parece uma coisa meio sensacionalista quando a gente da imprensa fala, mas é realmente um projeto muito inédito e a gente vai aprofundar um pouco sobre isso e no debate sobre SAF. Com a dupla aqui que eu vou deixar vocês se apresentarem. Obrigado primeiro pela participação, Luiz, começando com você. Uma apresentação rápida, porque mais pra frente nós vamos falar mais especificamente sobre cada um, mas o pessoal tá curioso mesmo para saber sobre o projeto primeiro. Tudo bem? Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida com uma historinha. Uhum. Eu já iniciei no América, passei 8 anos no América, tive no Cruzeiro e em dado momento eu iniciei numa empresa que analisava investimentos para o futebol, dava essa oportunidade para investidores que queriam investir no futebol e não sabiam como. E, ao mesmo tempo, oferecia para os clubes uma oportunidade de captação de investimento. Com o advento da lei da SAF, a empresa se tornou um pouco mais presente no dia a dia. Eu acabei deixando a vida de executivo de clube para ficar por conta da empresa. E aí tive um workshop que eu fiz com alguns investidores, que eles buscavam identificar um clube que atendia o perfil deles. Então, criamos lá uma dinâmica, fizemos uma forma de entender um pouco do perfil deles e identificamos um clube que eles depois vieram a discutir e desistiram da compra, mas identificamos o clube. E aí, naquele pós ali, no bate-papo e tudo, fala assim: Luiz, e você, cara? Se você tivesse com esse recurso na mão, o que você faria, Que clube que você compraria? Eu falei, cara, eu não investiria em futebol. De forma nenhuma. E aí eu conto essa historinha falando que eu venho assumindo que eu sou hipócrita, porque eu conheci o Vitor, nessa caminhada nossa no futebol, por conta de uma outra SAF, e nessa caminhada a gente acabou tendo um entrosamento de ideias muito interessante, e um dia ele me chamou, falou: olha, tô com um projeto pessoal, você topa ouvir? Uhum. E nesse momento ele me fala da aquisição do Huracan, se eu toparia participar disso. E a primeira resposta foi a resposta de sempre: não, isso é loucura, não vale a pena. E aí ele começou Diz a que trazer... investir no futebol é igual investir em aviação, Você só perde dinheiro, pessoal costuma dizer isso aí. E aí ele começou, ele falou: não, cara, escuta aqui a ideia ela fica de pé porque traz um alicerce, para que o futebol seja parte do projeto e não o todo do projeto. Uhum. E aí sim, gostei muito da ideia, passamos a desenvolver ela e estou aqui com o Vitão justamente para falar disso, mas a apresentação é rápida e dizendo que sou o mais novo hipócrita do futebol brasileiro. Você é hipócrita também, Vitor? Seja bem-vindo. Então, beleza, gente. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que é muito importante ter esse espaço aqui para trocar ideia com mais calma, com mais tranquilidade. Isso é muito importante e relevante para a gente construir as novas ideias para o futebol, Acho que o futebol precisa muito disso. Sim. Eu ao contrário do Krivoet, assim, eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre pensei, quando teve o advento da SAF, obviamente, tentando entender um pouco desse cenário, Assim, eu sou um curioso, sou jornalista também, então sou curioso por formação. A gente brincava na época da faculdade que se a gente não gostasse de fofoca e não fosse curioso, a gente ia fazer outro curso, Então a gente faz jornalismo porque a gente é curioso. E aí, quando eu fui chamado para fazer alguns processos de SAF, mais na parte da comunicação, no marketing e tal, eu fui tentar entender um pouco de como que esse negócio funcionava, assim. E aí eu fiquei muito curioso, porque eu só via dinheiro entrando e não via dinheiro saindo, Assim, falava que a gente via a SAF fazer milionários, O povo entrava bilionário e saía milionário. E eu não via por onde que esse dinheiro saía. E aí, eu na minha cabeça tenho que bilionário nunca entra para perder no jogo. Então esse dinheiro estava indo para algum lugar e eu precisava descobrir de onde que era. E aí, quando eu comecei a tentar entender um pouco do negócio e tal, eu entendi que o jogo era um pouco diferente do que a gente estava vendo, que não era só futebol. Que você tinha sempre uma porta de saída, uma porta de entrada que estava do lado ali, que estava ganhando mais e que na balança total ficava favorável. Uhum. Então, seja do ponto de vista de imagem, seja do ponto de vista de outros negócios, ou seja do ponto de vista de que tem muitas pessoas hoje que são agente de jogador que tem um clube, E aí ganha nesse outro negócio que é ser agente de jogador e tal.
esse negócio paralelo é que faz o negócio fluir mesmo a balança ficar positiva, grana, né? Uhum. E aí foi a partir daí que eu fui tentar entender qual o mercado paralelo que eu podia pesquisar e entrar para fazer um negócio subsidiário ao futebol, mas que fizesse essa balança ficar positiva. Uhum. E aí que começa a história do Huracan, que nós vamos ter tempo aqui para discutir, Perfeito. que é a tecnologia no nosso caso, né? Que nós chegamos nesse ponto aí da tecnologia. Perfeito. Então, logo depois da vinheta, a gente vai começar esse papo aí, turma. Ó, o negócio é o seguinte, você que está acompanhando a gente para conhecer mais sobre o Entre Linhas, tem a playlist aqui embaixo e esse vídeo todo é dividido em capítulos. Então, você está com curiosidade para saber sobre algum assunto específico, você vai clicar lá no capítulo específico aqui embaixo, depois você volta para ouvir ou assistir junto o restante da conversa. Sempre bem-vindo nos comentários também, que eu sempre respondo todos, inclusive quem xinga também, eu gosto de responder. Sempre com educação, na maioria das vezes. Bom, gente, pra gente conversar sobre o projeto do Huracan, né? Quando chegou pra mim primeiro, o Paulinho, vou falar o nome dele do Paulo, porque eu sei que ele não gosta, me mandou lá, projeto do Huracan e tal, mandou release. Eu falei, cara, isso aqui tá meio louco. Nunca vi algo disso no futebol e saí conversando com outras pessoas que estão há muito mais tempo trabalhando com futebol do que eu. O pessoal, Lucas, isso aí é meio estranho, apura esse negócio direito. Porque, assim, um investimento em um CTP, uma palavra que é extremamente nova, um Centro de Treinamento e Pesquisa. Foco em tecnologia. Lá no Instagram do Huracan tá a primeira SAF Startup do Brasil. São nomes que o futebol não está acostumado. Então, para a gente ter esse ponto de partida, de onde que surgiu a ideia, e aí, Vitor, você trouxe que você teve mais ou menos essa ideia e foi buscar, né? De onde que surgiu a ideia de falar, o negócio do futebol vai ser rentável, voltado para pesquisa? De onde que você tirou isso? Porque, de fato, no Brasil é uma parada inédita. Então, assim, a história do início é a seguinte, né? Igual a gente falou anteriormente, eu tava buscando algum negócio acessório pro futebol. Uhum. E aí percebi que a tecnologia, como tudo que é de tecnologia, né, tá num crescimento exponencial por causa de inteligência artificial, por causa de internet 5G, enfim, tem uma série de coisas que favorecem esse mercado a crescer em todas as áreas. E no futebol, obviamente, não é diferente, sobretudo com as SAFs, as modernizações das arenas, enfim, isso tudo é um campo propício para vender tecnologia, né, para tecnologia ser cada vez mais usada. E quando você tem um esporte de alto rendimento, qualquer esporte de alto rendimento que nós estamos falando aqui, desde natação, corrida, qualquer coisa, a diferença é muito pequena, né? Começa a ficar muito pequena entre um e outro. E aí a tecnologia, se ela faz alguma diferença, essa diferença já é gigante na prática, né? Então, a tendência é que quando alguém começa a utilizar uma tecnologia e ela funciona, todo mundo compra essa tecnologia para voltar a equiparar o jogo. Tendo essa leitura de mercado, falando, então vamos pesquisar como é que está o cenário da tecnologia no futebol aqui no Brasil. E nós descobrimos um dado que é um dado surpreendente assim, pra gente. O Brasil está no top 5 da produção acadêmica de tecnologia no futebol e no esporte, de maneira geral. Top 5 do mundo. Produz muito. Caraca. E a gente não tem nenhuma patente registrada. Nenhuma, zero. E eu falei, velho, isso não faz sentido. Porque a gente está produzindo muita ciência, muita pesquisa, e a gente não está produzindo nenhuma patente, assim. Não faz sentido. E aí eu fui tentar entender por que isso estava acontecendo. E aí a gente percebeu que isso está acontecendo, na verdade, é porque os negócios acessórios ao futebol, igual a gente falou que é o que dá lucro para os empresários que estão mexendo com as SAFs e tal, eles são muito dependentes do resultado de campo. Do resultado do domingo, né? Do resultado do meio da semana e tal. E se eles são muito dependentes do resultado de campo, você não pode testar nada diferente. Porque se você testar, você corre de perder. E se você perder, o seu resultado acessório, né, que depende da vitória, ele vai ser prejudicado e você vai no buraco nos dois. Então você não pode testar nada de novo. Então o que acontece no Brasil é que você tem muita ciência sendo produzida, mas que são só teses, elas não são testadas na prática, porque os clubes não abrem espaço para teste, e elas só ficam na tese, elas nunca viram um produto, nunca viram uma propriedade intelectual. Então o que a gente tem no Brasil é muita gente pensando futebol, pensando tecnologia no futebol, e não tem onde testar. E aí o Brasil, você tá nesse cenário, né? Hoje a gente fala que a gente é um exportador de commodity. O que a gente exporta no futebol brasileiro hoje é atleta novo.
E aí, muitas vezes, a gente compra esses outros atletas, né, que já passaram pela Europa e tal, às vezes pelo mesmo preço do que a gente acabou de vender, esse dinheiro não para no Brasil. E uma coisa que prova isso é que a gente é o maior mercado consumidor de futebol do mundo, a gente é o maior exportador de futebol do mundo há muito tempo, exporta muito jogador, a gente é o 8º mercado global. Não faz sentido. Se a gente consome mais, vende mais, não tem por que a gente ser o 8º. Era pra gente ser o primeiro, mas é porque a gente importa muita tecnologia, muito serviço de produto com tecnologia agregada, né, com valor agregado, e isso faz com que a nossa balança comercial não fique positiva, por mais que a gente venda jogador. E aí falamos, bom, então beleza, achamos a tecnologia aqui, é um gargalo do Brasil ter teste. Então por que a gente não faz um clube que é uma plataforma de teste, na verdade? O clube, obviamente, né? Todos os clubes, eles se importam com o resultado. Beleza, mas eu tô no Huracan ou em qualquer time do interior, e aí a gente não tinha chegado no Huracan ainda, tô em qualquer time do interior, porque nosso poder, né, de fazer um investimento é um poder mais reduzido. E esse time do interior, ele não vai ser superavitário sozinho, né? Assim, não vai competir com Palmeiras, com Flamengo, enfim, esquece. Se a gente pode ter alguma vantagem até dentro do campo, é uma vantagem que a gente vai ser produzindo alguma coisa que esses clubes não estão produzindo, que pode ser tecnologia. E aí, a partir desse pensamento e dessa ideação, aí a gente foi falar, bom, mas tecnologia tem um problema, para além do campo de teste e tal, que é mão de obra. Nós temos um grande gargalo, que é o Google tem problema para achar mão de obra, eu vou achar? Não faz sentido. E aí, falamos, bom, aí tem uma barreira de entrada grande. E aí fomos pesquisar aonde no Brasil produzia muita mão de obra para tecnologia. E aí a gente chegou no sul de Minas. Então, perfeito. A escolha pelo Huracan está muito mais condicionada à produção de mão de obra local para a tecnologia. A gente tem Itajubá, que tem uma universidade gigantesca, né, que produz muita mão de obra de tecnologia. Tem Santa Rita do Sapucaí, que é ao lado, que também gera muita mão de obra de tecnologia. Tanto que essas grandes empresas que a gente falou aqui estão sediadas nesses lugares para buscar mão de obra. E aí a gente falou, bom, então vamos buscar um clube nessa localidade, nessa região, que faça sentido pra gente. E aí a gente acha o Huracan nessa busca. Então, assim, não é vamos fazer um projeto pro Huracan, vamos fazer um projeto de tecnologia. Depois, vocês acharam... E aí achamos um clube que fazia sentido pra essa história. E aí as coincidências depois, e aí não acredito muito em coincidência, acho mais destino mesmo, foram mostrando que a gente fez as escolhas acertadas, né? Assim, depois que a gente já estava em processo de negociação com o Huracan, a gente começou a conversar com a universidade local, que é a Universidade Federal Unifei, que a gente vai falar mais sobre ela e tal, que é uma universidade de engenharia, de matemática, enfim, uma universidade focada em exatas, em tecnologia. E a gente foi descobrir que o Huracan foi fundado por estudantes da universidade. Então, tipo assim, as coisas foram casando sempre muito assim, e aí o projeto foi todo tomando um corpo que deu muito certo, né? Eu imagino, Luiz, que você embarca nessa, além do que você falou, né, do seu interesse nas SAFs, e eu lembro quando você sai do Cruzeiro, na verdade eu não lembrava disso, mas eu fui buscar as matérias lá na época, e você já falava que brilhava seus olhos a questão da SAF no Brasil, as novas SAFs no Brasil. Inclusive, você trabalhou no Cruzeiro numa época que o Ronaldo Fenômeno compra e tem toda essa transição. E aí o Vitor falou uma coisa que é muito interessante, assim, porque o Ronaldo no Cruzeiro, por exemplo, ele começa a trazer novas tecnologias e novos processos também. Como, por exemplo, cargos diferentes, com nomes diferentes. Tem o CEO de futebol, tem algumas funções ali diferentes. E isso, na mesma hora, começa a ser o quê? Criticado. Pô, não, mudar o futebol, tá louco? Trazer essas coisas aí pro futebol, mudar o mascote do time, e sem contar, claro, das mudanças tecnológicas que não são amplamente divulgadas. Mas aí o que importa mesmo é o quê? Dentro do campo. Porque se o Cruzeiro perdia 2 jogos, nada do que o Ronaldo fez ali atrás estava valendo a pena pra mídia, pra torcedor, a pressão era a mesma. Como que foi pra você se desvincular um pouco dessa ideia, porque você estava num ambiente que o foco principal é o esportivo, cara. O foco principal é o esportivo. Como foi para você mudar isso na sua cabeça, ou como está sendo para você, para se encaixar nesse projeto com a visão esportiva também, mas ao mesmo tempo com uma visão de pensar em algo diferente que não tem referência daqui? É muito interessante o que você falou, porque... Vou falar um pouquinho sobre esse cenário de SAFs. Né? Estamos hoje com mais de 100 SAFs no Brasil, né? E a SAF virou uma palavrinha mágica. A Mauri, que é a figura histórica lá da liderança do Huracan, ele relata que ele saiu na rua depois do anúncio da SAF e falou: agora seus problemas estão resolvidos, agora é uma SAF. E realmente criou-se muito dessa cultura, né, no imaginário das pessoas, que agora SAF vai jorrar dinheiro, então tá resolvido.
Só que é aquela história, nós estamos no futebol. O futebol é um ambiente circunscrito, né? Nós temos 20 vagas na Série A. A não ser que algo mude, como já tivemos outras vagas, a não ser que algo mude, se tivermos 40 SAFs, 20 não estarão na Série A, que é o imaginário do sucesso. Então, é curioso a gente pensar na SAF, que o que a SAF permite? A SAF permite uma responsabilização do dono, né? A pessoa pela qual... a pessoa que responde pela SAF. Então a responsabilização do dono é muito importante. E a ideia de que a gente pode trazer uma cultura mais profissionalizada, né? Distante do cenário político que envolve muitas vezes as grandes decisões dos clubes. Então a gente tem esse arcabouço para a gente poder falar do que é o universo da SAF. E isso aconteceu no Cruzeiro. Sim. Eu conto para pessoas próximas que eu estava no Cruzeiro desde 2020, né? Logo depois dos problemas, eu chego no Cruzeiro, num convite feito pelo Drubsky. E a gente naquela dinâmica, né, de vida de futebol associativo, né? A gente tinha muitas demandas que não são propriamente do dia a dia do futebol, que é atendimento a fulano, tem uma atenção para não sei quem e tal. E de um dia para o outro a gente se torna SAF, eu vou para o profissional e eu olho para minha agenda assim, tá encaixando bem as tarefas com o tempo que eu tenho. Eu falei, gente, tá uma coisa estranha, porque sempre faltava tempo. E era justamente esse universo político, essa atenção a conselheiros ou alguém ligado ao presidente, alguém ligado, que isso cessou de uma hora para outra. Então trouxe, além de nomenclaturas, além de tecnologia, trouxe uma cultura, um ar de profissional para o dia a dia do clube. Então isso é importante que se diga. E eu acho que é natural a gente não deixar o lado competitivo de lado. Por quê? Porque se a gente for falar na raiz de tudo, todo mundo que entra numa disputa entra para ganhar. Então a gente entra numa disputa sempre pensando em fazer o melhor possível. O que a gente tem que ter é uma consciência maior do prazo desse momento de se brigar pela conquista. Então nós estamos tirando o clube de uma inércia de 20 anos. É natural que exista um anseio das pessoas na cidade, um clamor, né, por ver o clube progredindo. Mas a gente tem que lembrar sempre que 20 anos parado exige um esforço gigantesco para você sair do lugar. E a nossa vitória, a nossa grande vitória é colocar o time em campo profissionalmente. E isso que seja no início, no segundo, no terceiro ano de projeto, que seja visto como vitória, que a gente não perca. Porque o normal do ser humano é a gente acostumar e querer mais, acostumar e querer mais. Então, se num ano eu joguei profissionalmente, no outro ano eu já quero subir. Só que não funciona assim no futebol. A gente tem que ter planejamento, a gente tem um viés muito grande de disputa, de competição, mas a gente precisa viabilizar o clube. E a viabilização do clube é a tecnologia, é esse braço. Então, podemos olhar para um futuro melhor? Podemos olhar para um futuro melhor, desde que o projeto tenha o alicerce tecnologia muito bem traçado para ele poder financiar o projeto técnico, o projeto desportivo do clube. E só para complementar um negócio que o Krivo te falou, que eu acho que é importante, que é a cultura da cidade que a gente está, né? Eu acho que isso é fundamental. Igual você falou, se o Ronaldo lá trouxe tecnologia pro Cruzeiro e tal, mas perdeu o jogo, esquece. Não vale a tecnologia, né? Assim, a gente fala que no futebol, ainda mais esse futebol que a gente tá muito acostumado, né? Assim, o dado é bom quando ele concorda com a opinião de alguém, né? Se ele passa a discordar, você muda o dado, você não muda a opinião, né? Você muda o dado. Se tá errado, não dá certo. Isso aí não traduz direito o que foi, não. Pesquisa de tamanho de torcida que o diga. Muda. Aí, enfim, então a gente tem esse cenário no futebol que é muito estabelecido. Então, assim, se você coloca, dando um exemplo esdrúxulo aqui, obviamente, né? Você coloca um cara com óculos de realidade aumentada na beira do campo, tá massa, ó, moderno, não sei o que tal. Perdeu o jogo, mas também fica inventando moda, pra que botou isso, tá achando que é professor Pardal, não sei o que tal, né? Assim, então nós estamos numa cidade que 1/3 da cidade, da população da cidade, está envolvido diretamente com pesquisa de tecnologia. As pessoas sabem que existe tentativa e erro, né? Eles sabem que você pode fazer uma coisa que às vezes vai dar errado, e que depois vai começar a dar certo, e que você precisa desse tempo de maturação, que não é uma coisa que vai instalar o dedo e vai mudar. Nós estamos pegando um clube que está há 20 anos parado, que não é um clube que desceu para a segunda divisão do Mineiro ontem, que precisa subir no ano que vem de qualquer jeito. Então, assim, a volta do clube numa micro-região onde não tem nenhum outro clube profissional jogando,
já é uma grande festa para a Sim. cidade. Então, assim, essa cobrança também diminui. Então, assim, todos esses fatores que a gente pesquisou, a gente fez uma pesquisa na cidade com mais de 800 entrevistas para entender qual que era a relação das pessoas com o clube, qual que era, Legal. como é que as pessoas estavam entendendo essa volta do clube, que, de um ponto de vista de pesquisa de opinião, é uma amostragem bem larga, assim, bem extensa para uma cidade de 100 mil habitantes e tal. Então, enfim, o que a gente está fazendo é uma coisa que, desde o início, está sendo muito baseado em número, em dado. A gente não está chutando um projeto para chegar lá e construir ele. Nós estamos fazendo um projeto no lugar certo, com o clube certo, com as pessoas certas, para que esse projeto possa dar certo o mais rápido possível para todo mundo. Para a cidade, para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto de pesquisa, de tecnologia, de inovação, e para o clube desportivamente também, porque é massa, né? Assim, a nossa tecnologia funciona mais se o clube estiver progredindo mais, obviamente, né? Sim. Então, isso obviamente, é um elemento que nos ajuda também nos produtos. Mas é óbvio que a gente conseguiu levar a SAF para um lugar e para uma cidade, para um clube, e com argumentos, né? E com uma construção que faz com que a gente tenha um pouco mais de tempo para essa maturação do projeto com tranquilidade. Entendi. A gente pode passar aí, turma, inclusive, algumas imagens do Huracan, só para eu lembrar o pessoal aí, ó. Essa aí é a Unifei, né? Uma parte da universidade lá da Unifei. E tem umas fotos antigas também do Huracan, que é um clube super tradicional no sul de Minas, né? Tem um vídeo aí, na verdade tem 2 vídeos aí no canal, aqui no canal Tempo Esportes, está com o card na tela, contando algumas histórias do Huracan, por exemplo, o dia que o pai do Pelé, o Dondinho, fez 5 gols de cabeça no mesmo jogo, um recorde histórico, nem o próprio Pelé conseguiu fazer isso na carreira. Então tem um vídeo contando mais sobre a história do Huracan, tá aí o Dondinho na tela, aqui na nossa tela e para vocês também. Que é o pai do Pelé, foi o pai do Pelé e tem muita história bacana pra contar. Inclusive, Lucas, tem uma história lá na cidade, que isso aí é uma bomba. Que dizem que o Pelé é de Três Corações, mas é made in Itajubá. Né? Ele foi fabricado enquanto o Dondinho tava pelo Huracan. 9 meses depois do feito, né? Exatamente. Então, assim, ele pode ter nascido lá, mas que ele foi fabricado em Itajubá, no Huracan. Eu ouvi falar de um morador conversando, morador da cidade, ele falou assim, Lucas, ele fez 6 gols no dia, não foram só 5, porque teve o Pelé ainda, que nasceu 9 meses depois. Você vê como é que é difícil bater o recorde do Dondinho, né? Ele fez 5 gols de cabeça no mesmo jogo e fez o Pelé. Tem muita história, viu, gente, nesse vídeo pra gente contar. Pra gente também não obviamente, ficar muito tempo falando, porque tem muita história bacana sobre o Huracan também, então pra gente aprofundar mais. Eu acho que isso é legal, assim, quando a gente foi pensar no clube, Lucas, teve a gente chegou a discutir, porque a reativação dos clubes no Brasil é muito caro. Ah, é? Do ponto de vista financeiro, muito caro. Chegar... Pra fazer ele voltar a disputar uma divisão, por exemplo. R$1.600.000, assim. Caraca. É caro, né? Se você for pensar nas realidades... Mas isso é de quê? É uma taxa única que você paga taxa de federação, CBF... Entendi. Então, assim... E eu não tô aqui... Isso aqui não é uma crítica às taxas de maneira nenhuma. É um fato apenas, né? E é porque você precisa ter uma barreira de entrada alta também, porque senão você tem clube entrando num ano, saindo no outro, aí o clube entra e joga meio campeonato e sai, né? Pede pra sair no meio, aí você desorganiza a tabela. Quem tem 1.600.000 tem uma estrutura pra manter o time ali. Pra pelo menos jogar um campeonato, pelo menos, né? Pra não sair no meio, pra não atrapalhar tudo. Então, assim, tem uma lógica de por que é assim, não é à toa. Mas é uma barreira de entrada alta. Tanto que pra você fundar um clube é mais barato do que você reativar um clube que já existe. Então, assim, é mais barato. Então, a história do Huracan pra gente é muito importante. E aí foi essa conversa que a gente teve com as pessoas da associação. Assim, a história é tão importante que pra gente vale a pena gastar mais pra reativar um clube com uma história, com um apego emocional e com a torcida que o Huracan tem, com a simpatia que o Huracan tem dentro da cidade, do que a gente fundar um clube do zero. Porque se fundar um clube do zero, assim, aí do ponto de vista narrativo também... É uma coisa que... Não tem identificação. Não tem apelo, né? Assim, vamos falar a verdade. E tem a parada da lei da SAF de manter a história do clube, das imagens e tudo. Com o Huracan fica muito mais fácil, pô. A cultura tá ali na história, a história tá ali, né? Muito mais fácil. E aí, é isso que você falou, né? É um clube que provavelmente muita gente da capital às vezes nunca ouviu falar, não conhece e tal. Mas regionalmente é um clube muito importante, muito tradicional, né? Nós estamos falando de um clube de mais de 90 anos de história. É um clube que tem o seu estádio próprio, particular, que é muito difícil ter no interior. E é um clube muito difícil ter em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? E aí, cá entre nós, assim, aqui vale fazer um registro importante, que é o clube muito bem cuidado do ponto de vista das pessoas que estavam lá na associação, sabe? Assim, você tem um clube
que tá há 20 anos sem futebol profissional, a gente sabe da dificuldade que os clubes passam com a manutenção de um estádio, que não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil. E nós estamos falando de um clube que tinha quase zero de dívida. Assim, a dívida estava bastante equacionada. Tinha uma dívida de conta de água que era um pouco mais alta, mas o resto, tudo equacionado, assim, sabe? Um clube bonitinho, arrumadinho, enfim, estruturado. Então, assim, é uma coisa que chama a atenção pelo carinho que as pessoas que estavam tocando o clube, mesmo não tendo profissional, tinham com o clube. E aí é um clube que teve a história, né, de quando as mulheres foram proibidas de jogar futebol, manteve seu futebol feminino mesmo assim. Legal. Que é uma baita de uma história legal, né? Caraca. Na época, enfim, na época que foi proibido no Brasil, eles mantiveram esse futebol feminino e tá lá até hoje, enfim. Foi campeão recentemente foi agora. Campeão agora de um torneio regional lá, né? Da Copa Regional, inclusive contra o Taubaté, que é um time profissional, né? O Taubaté, obviamente, para fazer justiça, jogou com um time sub-17 o campeonato. Mas é um clube profissional, um clube que tem mais estrutura e tal. E as meninas foram lá e fizeram um bom trabalho, enfim, ganharam lá o campeonato. E é um clube que sempre, do ponto de vista regional, é um clube que sempre deu trabalho ali, né? Então, apesar de ser um clube que não tá no profissional há 20 anos, tem como rival o Pouso Alegre. Então, Série C outro dia, né? Assim, mas os caras lá é rival. Quanto tempo ficou disputando Mineiro aí, Série A do Mineiro, né? Pois Primeiro módulo 1. Então, assim, é um clube que tem essa história bonita e de muita paixão das pessoas que estão ali em volta, sabe? É óbvio, né? 20 anos sem profissional, as pessoas torcem para outros clubes e tá tudo bem, né? Nós não temos essa pretensão de ser o primeiro clube das pessoas e tal, temos essa máxima na nossa cabeça, mas assim, é um clube que as pessoas nutrem muito carinho pelo clube. Legal. A gente fez uma pesquisa na cidade, igual eu te falei, 83% das pessoas da cidade têm uma relação afetiva com o Huracan, de alguma lembrança que tem positiva de quando o pai levava para ver jogo, ou já jogou na escolinha do clube. É o clube da cidade. A cidade já teve outros clubes profissionais, né? O Smart é um clube da cidade. E foi contra quem o Dondinho fez os 5 gols de cabeça e tal. Um clube antigo também, né? Enfim, muito histórico. De Campeonato Mineiro também disputado. E quando você vai bater a pesquisa, o Smart dá 3% de pessoas que têm algum tipo de afeto por ele. Então, assim, é o clube da cidade. Sim. Não tem, né? Não tem um clube que é mais ou menos parelho ali. É o clube da micro-região ali. É o clube mais importante. Então, isso tudo é uma carga de história, uma carga de memórias que a gente precisa, assim, vale a pena na minha visão enquanto empresário, investidor e tal. É uma coisa que tem valor, sabe? Assim, sem ser piega, sem ser... Enfim, mas é uma coisa que tem valor porque é narrativa, né? É história pra gente contar. Então eu vou te dar uma coisa em primeira mão aqui. Opa! Ó. Nem a Glenda sabe. Nós estamos conversando e eu acho que é uma coisa que a gente vai conseguir fazer pra frente, que é colocar o recorde do Dondinho de 5 gols de cabeça no Guinness. Caraca, isso é muito legal. Isso vai ser massa. Isso é muito legal. Tá numas conversas já teve algumas conversas. E a gente tá fazendo esse trabalho histórico de recuperar, porque obviamente, né, é um recorde que foi de 1939, é um recorde muito antigo. A súmula não existe mais, mas você tem recorte de jornal da época que conta essa história, você tem várias declarações. O próprio filme do Pelé, aquele Pelé Eterno, ele fala disso, enfim, você tem várias gravações do Pelé que ele fala isso. Engraçado que sempre que o Pelé fala sobre esse recorde, ele fala, foi o único recorde que eu não consegui quebrar e tal. E é um recorde que perdura, né? Eu tava até pesquisando sobre isso, porque a gente tá fazendo esse trabalho. E aí teve eu achei um jogo que teve 5 gols de cabeça. Eu falei, velho, não acredito. Não é possível. Alguém bateu. Foi 5 gols de cabeça. Foi tipo assim, 2018, velho. Não é possível, velho. Alguém bateu o recorde. Aí fui olhar, foi de jogadores diferentes. O jogo foi de 5 gols de cabeça, mas não foi da mesma pessoa. Então, assim, o recorde é, obviamente, né, da mesma pessoa e tal. Então, assim, são construções que a gente vai fazendo, resgatando as memórias do clube que eu acho que são relevantes. Né? Tipo essa memória da universidade, que foi estudantes de lá que fizeram um clube, que tem um nome super estranho, né, super diferente, super esquisito e tal. Que é uma história massa também, que é o Huracan da Argentina estava fazendo uma excursão pelo Brasil na época e estava ganhando de todo mundo. E eles juntaram com uma palavra lá em Tupi-Guarani, que tinha proximidade com a região, que significa fogo que desce a montanha, enfim. E aí virou Huracan com Y. Uma homenagem ali ao time da Argentina. Exatamente. Legal. Então, assim, foi uma homenagem do time, mas mesclado também com essa cultura brasileira e tal. Local. Enfim, eles tiveram esse cuidado, né, na época já, pra não ser uma coisa estrangeira de fora. Então, assim, é um clube que tem muita história. O Diego Costa jogou lá, Helder Granja, enfim, você tem várias pessoas que passaram por ali e que você precisa ficar revivendo essas memórias também, porque é o que futebol sem paixão não faz muito sentido, né? Sim. É isso que a gente conversava muito, assim, quando a gente estava fazendo... É um projeto de tecnologia, é um projeto de SAF, mas assim, futebol sem emoção... Senão não faria sentido também fazer o projeto com um clube de futebol, né? Entendeu? Tem que ter ali, né, uma paixão. O que move a gente, né?
E é curioso porque, assim, a gente coloca essa questão da tecnologia em todos os aspectos, né? A gente fala que é uma tecnologia para a indústria do futebol e não para o jogo de futebol. Todo mundo pensa muito em número, ganhar jogo, não é só isso. Pode ser coisa para estádio. E, obviamente, além de a gente querer humanizar um pouco o projeto, trazendo as pessoas, que são... Os torcedores são os donos de qualquer clube. O dono é o torcedor. Por mais que tenha SAF, que tenha investidor, o dono é o torcedor. Então a gente quer essas pessoas perto para que elas vivam e, ao mesmo tempo, elas sejam parte desse instrumento de validação. Desenvolvemos uma tecnologia específica para a entrada de pessoas na arena. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não tiver o envolvimento do público? Então, juntam as coisas. Não é simplesmente uma coisa, nem simplesmente outra. A gente precisa da engrenagem toda para poder colocar o projeto para frente. Legal. E aí você falou sobre uma tecnologia, então agora eu queria fazer algumas perguntas ignorantes para vocês mesmo, porque assim, né? Tecnologia no esporte, pô, é complicado da gente... não é algo que eu estudo para falar no dia a dia, no noticiário, até uma das ideias entre linhas é trazer coisas que a gente não comenta, né? E assim, tecnologias no esporte, do que exatamente a gente está falando? Sei lá, vamos desenvolver o chip lá que fica no jogador para o cara para medir a distância, velocidade média que ele corre. É esse tipo de tecnologia? O que a gente pode dar de exemplificar para ficar mais fácil da gente entender? É curioso isso, porque eu acabei de falar, né? Todo mundo pensa no jogo e naturalmente você caminhou para o jogo. Sim. Porque é o que está no nosso imaginário. Quando a gente fala indústria do futebol, a gente está falando de todas as esferas. Uma delas é o jogo. Mas podemos falar, por exemplo, de um aparelho para limpeza de arena, que é difícil. Legal. São aparelhos grandes. Desculpa. São aparelhos grandes. E a gente precisa oferecer para o público um ambiente adequado de ocupação. Cara, tem coisa pra caramba para desenvolver aí, então, realmente. Certo? Ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar numa linha têxtil. Com um equipamento que melhore, por exemplo, uma camisa térmica que melhore a absorção de infravermelho, que é importante na recuperação muscular. Então, a gente tem uma capacidade gigante de trabalhar. A gente não tem limitação, porque nós direcionamos o olhar. Então, a mecânica vai ser... A FIFA elege 6 desafios anualmente. Nós vamos pegar... Da mesma forma que a FIFA elege, nós vamos eleger 10 desafios. Vamos jogar para a comunidade acadêmica, num evento, e vamos receber as respostas, as propostas para sanar os desafios. Daí nós vamos escolher 10 e vamos acelerar esses 10. Vai levar para esse centro de treinamento e pesquisa aí, exatamente, o laboratório que vocês vão construir. Essa é a mecânica. Então, o espectro de possibilidades é infinito. Porque está no imaginário de todo mundo para resolução de problemas. Como a gente tem a vivência dentro do futebol, a gente tem conexões importantes no futebol que fazem com que a gente possa, numa rodada de telefonemas, de encontros, de visitas, elencar dificuldades em todas as áreas. Pode chegar para um fisiologista e falar, cara, você aí, fisiologista, o Adriano lá, fisiologista do Fortaleza, cara, como é que tá aí? O que você tem enfrentado de dificuldade? O que você tem enfrentado de problema? A gente estava conversando ali fora antes sobre o gramado sintético, com essa discussão tão grande. Será que a gente não pode desenvolver algo que resolva essa discussão? Algo que trabalhe no solo, os jogadores reclamam que é duro, a bola corre demais, a manutenção do gramado natural é muito cara, a gente tem que equilibrar isso de alguma forma. Será que não dá para a gente investigar, ir a fundo, levar isso para... Porque quando o Vitor traz essa questão do clube de futebol ser competitivo e por isso não poder testar, isso é uma realidade que impacta diretamente na academia. E existe uma outra realidade nas conversas que a gente tem tido que impacta muito também na relação da academia virar produto, né? O estudo, a pesquisa virar produto, que é a distância entre a bancada de pesquisa e a prática. É a distância deles com o mercado. E o projeto também visa fazer essa conexão, por sermos pessoas de mercado, abrindo as portas para a bancada de pesquisa. Então, não tem como a gente falar, a tecnologia vai ser essa. Sim. Já existem algumas em desenvolvimento, já temos, uma já está
com verba captada, legal. a plenos vapores, já trabalhando num problema global. E existem outras já em discussão. Além disso, nós vamos ter no início do ano esse evento para jogar o desafio para a comunidade acadêmica. Agora, como, na verdade, entra o futebol nisso, então? Porque poderia ser, por exemplo, só os laboratórios ali, vamos desenvolver. Como usar o Huracan, o time, dentro disso? Então, o lance é que se você tiver só o laboratório, você não consegue testar, né? Perfeito. Então você precisa ter o time pra você testar. Esse é o nosso diferencial, assim. É porque se você tiver só o laboratório, massa. Então tem gente fazendo pesquisa aí e tal, mas o povo não tem onde testar. Aí você cai no mesmo problema, sabe? Então, o Krivoet falou que a gente tem uma pesquisa que já tá rodando e a gente tem uma outra que tá começando. A gente tem algumas pesquisas que estão começando a rodar já. E vamos ter 10 pesquisas aceleradas, pelo menos 10, né? Pesquisas aceleradas a partir do início do ano que vem. Então, é um processo que a gente vai ter uma esteira de desenvolvimento de produtos e projetos que vai se renovar anualmente, né? Sim. Então, isso é uma coisa que é muito positiva num ecossistema de tecnologia, né? É uma coisa que, obviamente, não são todos os projetos que vão chegar até o final, vão maturar até o final. Mas se um ou dois for chegando por ano, tá maravilhoso, né? Tá andando. Agora, você já assistiu aquele filme Moneyball? Já. Pois é, como mudou o jogo e tal. Quando a gente conta do projeto e a gente não entra nessa parte, a turma normalmente relaciona com isso. Fala, não, que legal, você vai fazer tipo um Moneyball, vou contratar jogador e tal. Essa parte tem também. Mas o nosso é muito mais amplo, né? Assim, a gente quer fazer muitas outras coisas. Assim, você pensa, por exemplo, no Brasil, que existe máquina de colheitadeira automatizada no Brasil, já deve ter uns 15 anos. Eu tenho um aspiradorzinho de pó que já mapeou minha casa e passa na minha casa todo dia, pra minha mulher não brigar comigo lá, passa, tal, beleza. Todo dia, já tem uns 5 anos, né? Hoje, pra você pintar um campo de futebol, é o cara com um pulverizador nas costas, estica uma linha de nylon e vai lá. Não é possível que ninguém nunca mapeou um campo e botou um negócio pra fazer sozinho. Sabe, assim, é uma coisa... Né, assim, a tecnologia hoje de grama sintética que o Krivoet estava falando, né? Aí nós estamos falando de esporte de alto rendimento, do cara ter uma pisada mais confortável e tal, é uma coisa. Mas também tem um outro lado da grama sintética, que é as prefeituras, principalmente do interior e de cidades grandes, estão trocando seus campos de várzea por grama sintética. Custa 2,5 milhões um campo de grama sintética. Será que não tem um polímero mais barato pra gente fazer uma grama sintética um pouco mais em conta pro futebol amador, que não vai ser igual a do futebol profissional, mas diferente, que vai atender, que vai durar mais tempo, que a manutenção vai ser mais barata, sabe assim? Entendi. Você tem uma série de discussões e pesquisas possíveis dentro desse âmbito do futebol. Só falando aqui de melhorar atendimento em arena e de bar, né? Assim, você economizar a fila em bar, seja que a gente pode fazer alguma forma de pagamento que economize essas filas em bar. Enfim, você tem uma série de produtos que são... Tem coisa pra caramba que dá pra desenvolver. Dá pra desenvolver muita coisa. Mas também nós estamos pesquisando com a turma de matemática lá, e aí é uma coisa que a gente pode falar aqui já. Nós estamos pesquisando com a turma de matemática lá os últimos campeonatos mineiros da segunda divisão pra gente fazer a montagem do elenco. Pra gente saber quantos gols de cabeça foram feitos, quantos gols de bola parada foram feitos. Então, o nosso zagueiro precisa ser alto ou precisa ser baixo? Perfeito. Ele precisa ser rápido ou ele precisa ser mais parrudo pra trombar dentro da área? A gente precisa ter um atacante que é trombador ou precisa ter um atacante que chuta de fora da área? Porque a gente vai entender a dinâmica do campeonato olhando pra trás e vendo qual que é o histórico disso. Então, isso é interessante. Seria, inclusive, isso que eu ia perguntar também. Falei, cara, quando a primeira vez eu li sobre o projeto, eu pensei muito, falei, cara, vão usar muito scouting e análise de dados e tecnologias para, por exemplo, captação de atleta. Eu já pensei no Brighton da Inglaterra, que os caras são da tecnologia e trazem isso pro esporte. Pô, os caras revelam a cada ano muito jogador. É um time de médio porte, talvez até pequeno, que briga com um time grande, trazendo inovação tecnológica para captar jogador também. E aí eu tava pensando muito nisso. Pô, o negócio é muito maior do que isso, né? Mas nessa parte, então, já tem também essa parada de vamos montar o elenco do Huracan a partir também de uma análise de dados, de uma... Né? Tem uma coisa que é interessante, quando a gente foi montar o nosso organograma, as pessoas precisam entender do que a gente tá falando, né? Sim. E a gente não tem executivo de futebol no nosso organograma, a gente tem um head de tecnologia e dados. Então, a montagem do elenco, a escalação do time, ela não é discutida com base no olho, ela precisa ser discutida com base em dados e tecnologia. Perfeito. Então, o projeto é todo concebido para ele fazer sentido do ponto de vista metodológico. Então, é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque partindo para a discussão de atleta mesmo, né? Às vezes você dá sorte de achar o Neymar, né? Sim.
E aí, esse aí é o garimpo que muito clube tá fazendo por aí, né? Você tentando dar sorte ali de achar uma pedra preciosa no meio do garimpo e beleza. O nosso negócio não é como achar o Neymar. É, a partir do momento que a gente achar é saber por que a gente achou ele. É saber qual que foi o processo todo que a gente fez a gente achar, pra gente conseguir replicar esse processo e começar a achar 10. É isso que vai fazer a diferença. Não é achar um. Porque um você vai achar, vai vender e vai ficar endividado de novo. Perfeito. Né? Assim, o clube vai vender e vai achar. O negócio é, qual que é o caminho que eu preciso percorrer para que eu consiga achar outros? E aí, às vezes, cá entre nós, não precisa ser o Neymar. Claro. Você tem outros 15 que estão... Se você consegue vender um menino pro Cruzeiro, por exemplo, que tá aqui, ou numa... Né, assim, já é uma grande vantagem. Então, assim, a gente discute muito isso internamente, assim. O sistema hoje da peneira é um sistema muito cruel, né? Assim, você não consegue ver o menino de fato, né? Assim, e você tem sistemas mais avançados em outros esportes que conseguem detectar talentos melhores, assim, desperdiçar menos talentos. É isso que a gente tá falando, né? Eu não tô dizendo que a gente não acha os melhores. Eu acho que o Brasil acha todos os melhores talentos. Eu não acredito muito nesse negócio de que, tem um menino que é muito bom de bola e que nunca foi descoberto. Eu acho que os meninos que são bons de bola mesmo... estão lá. O Palmeiras leva, o Flamengo leva, o Red Bull chega, né? Enfim, todo mundo acha. Quer saltar os olhos, né? Assim, mas eu quero entender qual que é o meio do caminho. Qual que é o atleta ali nível 6, nível 7, nota 6, 7... que às vezes as pessoas não estão enxergando que pode virar e que ele vai virar. Acho que é isso aí que a gente tem que diminuir esse desperdício de atletas. E aí, por exemplo, se você for pegar, por exemplo, o futebol americano, né? Quando você tem ali as seletivas universitárias, você tem um processo de teste físico, por exemplo, que é muito diferente do que o Brasil pratica nas peneiras hoje, né? Os caras medem o cara de cima a baixo. Mede tamanho de dente, enfim, vira o cara do avesso antes do cara botar o pé no campo. Porque eles estão analisando outros fatores também, que não é só... Porque ali é 10 minutos que o menino joga, e ele pega na bola 3 segundos, 4 segundos. Não dá pra você avaliar de verdade. E aí a justificativa geralmente não, mas aquele olheiro ali, ele é bom. É isso. E de fato, mas qual dado? Não, ele é bom, mas... E de fato tem uns acaba que são. captando também... Mas assim, né? E aí você tem outras intervenções que não necessariamente são as intervenções usuais. E aí tem um dado que eu li no site e eu queria trazer pra discussão também, e acho que o Krivoet tem uma experiência como ex-gerente de base do Cruzeiro para contar, apesar de ser um período diferente da base do Cruzeiro, mas que é aquele dado do 1% só que vira, né? Dos meninos da base que 1% consegue chegar ao profissional. E aí lá no site de vocês tem algo interessante, não lembro exatamente as palavras, mas que é trabalhar com os outros 99% também. Recentemente eu ouvi uma entrevista do João Paulo, do Palmeiras, que ele comentava, falou, não, outro dia eu peguei um goleiro que, foi até pro Charla a entrevista, ele falou, eu peguei um goleiro que, virei pra ele e falei assim, cara, você não vai vingar, mas eu tenho uma proposta de fazer, você quer virar treinador de goleiros? Eu, quero virar treinador de goleiros, virou preparador de goleiros do Palmeiras, do menino. E eu acho isso muito interessante, porque realmente, cara, se a gente pensar em 1%, é 99% de muito menino que largou estudo, que largou a vida inteira, não vai vingar e vai voltar para a sociedade, irmão, sem saber o que fazer. Como que vocês estão pensando em trabalhar isso e como que é esse dado mais ou menos na prática também de 1% de virar? É importante a gente dizer que você tocou num ponto que ataca um pouco o nosso carinho com o projeto, que é a parte de devolver para a sociedade algo que a gente julga muito importante, que é a formação do cidadão. Tanto o Vitor quanto eu, quanto os outros sócios, temos esse viés social muito, muito presente, né, no nosso olhar, na nossa percepção de mundo. Então é importante demais a gente conseguir colocar de uma forma processual esse retorno para a sociedade. Uma das ideias que, né, a gente está em desenvolvimento é para que a gente transforme o estádio, o próprio CT, em escolas. No modelo daquele hotel-escola do Senac, restaurante-escola do Senac, né, que esses atletas que, porventura, não viraram jogadores de futebol, porque a gente fala ali do 1%, o 1% é o que vai viver de jogar bola. Esse 1% ele vai viver do futebol. Vai viver bem, vai viver mais ou menos, mas ele vai viver. Né? Aí a gente não quer dizer que ele vai ganhar milhões, né? Não é 1% que vai ser jogador de Série A, né? Nós estamos falando de 1% que vai virar jogador. Nós conhecemos inúmeros casos aí
jogadores que jogam a primeira divisão estadual, depois jogam a segunda, depois jogam a terceira e passa o ano nesse universo. E a gente quer trazer para perto do futebol esses atletas que de alguma forma vão orbitar esse universo do futebol, seja se especializando para virar um supervisor, para virar um roupeiro, um massagista, ou mesmo alguém que vai participar dessa parte de gastronomia, né, que hoje é muito importante, está atrelado à nutrição. A gente quer colocar essa turma para dentro do projeto, para que eles possam sim ter uma outra oportunidade de viver no futebol. Tudo bem, pode começar lá como cozinheiro do CTP, lá do nosso Centro de Treinamento e Pesquisa, e depois de um tempo recebeu uma proposta e foi para um restaurante conceituado. Para a gente é uma vitória, né? Vamos dar oportunidade para outro chegar lá e fazer essa transição. Então é muito importante esse viés do projeto, da gente ter o retorno dos atletas de base. O Crystal Palace, né, tem um projeto semelhante. Ideia boa, a gente copia mesmo. A gente pode copiar, melhorar, evoluir na ideia, né? Mas assim, partiu de uma percepção do Vitão desse projeto do Crystal Palace, da gente trazer pro Huracan e contribuir com a sociedade, com a comunidade do futebol. Como que é essa relação, você falou do Crystal Palace, como que é a relação de vocês? Claro que é uma relação que está construindo porque o Huracan ainda vai jogar um campeonato, vocês ainda vai ficar pronto tudo, mas com outras SAFs, principalmente de Campeonato Mineiro, ou como que vocês acham que o projeto tem sido recebido por outras pessoas do futebol, assim, mais ou menos? Então, assim, eu já tive conversa com algumas pessoas do futebol sobre o projeto, o Krivoet mais do que eu, porque ele é mais do meio, né, enfim. E aí, a gente tinha um certo receio, confesso, pouco no início sobre isso, né, assim, como é que as pessoas vão enxergar o projeto e tal, porque do nosso ponto de vista, é fácil. Porque pra gente não é adversário, é cliente, né? Sim. Pra gente é bom, né, assim, eu preciso entender se o cliente vai me ver com esses mesmos olhos, né, assim. E aí a resposta que a gente teve e tá tendo é muito positiva, assim, sabe? Todo mundo fala, a gente precisa muito disso e tal. Porque, assim, de verdade, por mais que a gente tenha outras SAFs aqui e tal, pra ter uma SAF que vai falar assim, o resultado esportivo aqui eu posso deixar em segundo plano pra eu investir a turma não vai abrir mão, porque justamente o negócio é outro. E aí, como o negócio depende do resultado, ele não abre mão do resultado, não faz sentido. Então, assim, quando tem alguém pra fazer esse trabalho, que é carregar o piano... Perfeito. Terceirizou pra eles uma parada que queria. Toca, e quando tiver pronto, você vem e me vende. E isso é uma outra dúvida. Quando tiver pronto, vem e me vende. Como que funciona mais ou menos? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que não tem como acontecer mais pra facilitar e não ficar nenhuma... Por exemplo, algo que eu pensei. O Atlético, antes de colocar a grama sintética, tinha um problema de não bater sol na Arena MRV em alguns trechos. E aí contrataram lá umas máquinas que iam fazer o papel, entre aspas, do sol, né? Vamos supor que vocês conseguiram desenvolver isso lá e, nós temos essa máquina. Beleza, você conseguiu, você testou essa parada no estádio, funcionou, e aí? Como que você vai fazer? O Atlético tem interesse. Como que funciona aí? Como funcionaria esse trâmite para colocar isso aí para funcionar? Vamos lá, a gente tem dois tipos de desenvolvimentos possíveis, né? Um desenvolvimento que é software, e aí é um desenvolvimento específico. E um outro tipo de desenvolvimento que é produto, né? É hardware mesmo, é coisa palpável. No caso de uma máquina dessa, é óbvio que a gente não vai construir uma indústria para produzir máquina em grande escala, né? E aí o nosso interesse nesse caso seria mais de vender a patente, a propriedade intelectual sobre o produto, vender a tecnologia para que alguém, uma Caterpillar, por exemplo, que já faz tratores e tal, possa utilizar disso para fazer o produto e depois vender aos clubes. Então, assim, do ponto de vista de software, é mais fácil a gente comercializar e vender. Agora, do ponto de vista de produção, a nossa ideia é fazer uma propriedade intelectual e a partir daí licenciar esse produto, essa tecnologia para alguém ou vender essa propriedade intelectual para alguém. Porque aí, obviamente, essa pessoa produz a partir, né? Faz a parte industrial da coisa, que aí não é nosso negócio, porque se a gente começar a fazer parte industrial, a gente deixa de produzir novidades. Então a gente não pode nunca perder o foco de para onde que a gente está. E essa foi uma discussão que a gente teve, inclusive, né? Assim, o nosso negócio é vender produto ou é produzir tecnologia? Porque é diferente. Perfeito.
E o nosso negócio é produzir tecnologia. Pra gente produzir tecnologia, a gente não pode começar a produzir produto. Porque se a gente começar a produzir produto em larga escala, o mesmo produto sempre, todo ano, abrir uma fábrica de produto, a gente desenvolveu uma camisa diferente, vamos abrir uma fábrica de camisa. Perfeito. Você vai mudar o foco a gente virou concorrente da Nike. Você vai vender talvez a patente, que é o que você falou. Eu preciso chamar essas pessoas que são meus clientes, nesse caso, né? Enfim, falar, gente, ó, tem esse produto novo para desenvolvido, alguém tem interesse de comprar, porque ele funciona desse jeito e tal, e aí, enfim, essas indústrias que já estão constituídas produzem isso. É claro que o que nós estamos falando aqui é mexer na balança comercial do futebol, parar de ser exportador de commodity, começar a exportar tecnologia, propriedade intelectual, enfim, começar a exportar produtos com mais valor agregado, né, assim, do ponto de vista de tecnologia, e também começar a criar mais empregos dentro do futebol, porque tá vindo tudo muito pronto de fora para cá, né? Então, quando a gente começa a criar empregos fora das 4 linhas, a gente começa a resolver justamente esse problema de ter muita gente que trabalhou com futebol a vida inteira, que mexeu com futebol a vida inteira e que chega num determinado momento, a idade já não dá mais, a pessoa vê que a água tá batendo, não tem jeito, e aí não estudou direito, enfim, a gente sabe como é que é a vida do futebol, viaja muito e tal, e é um problema que a gente vive. E o Brasil, ele é feito dessas disparidades, né? Assim, ao mesmo tempo que o clube de Série A tem um calendário muito cheio, disputa Libertadores, não sei o que e tal, você reduz o campeonato estadual para que esse clube tenha fôlego para disputar tudo, e tá certo, só que você tem clube que não tem Série D para disputar e tá na primeira do Mineiro, e aí o cara vai jogar 30 dias no ano, né? Então assim, do mesmo jeito que você tem o menino, né, que tá muito menino saindo da categoria de base sem ter virado jogador, você não tem nenhum aparato ali que faça com que ele produza alguma coisa minimamente para ele sobreviver depois disso. E isso é muito triste, é uma realidade. E ao mesmo tempo você tem no Brasil universidades, é uma coisa que a gente conversa com a turma da Unifei, você tem universidades no Brasil que sobram vagas dentro da sala de aula, velho. E assim, aí é foda, assim. Você já tá pagando professor, você já tem a cadeira, não vai te custar mais R$1, bota mais menino pra dentro, vamos botar os meninos, Então, assim, essa é uma conversa que a gente tem tido com a Unifei, assim, de conseguir. O Brasil precisa muito de professores, por exemplo, de matemática e de várias áreas, professor mesmo, licenciatura e tal. E esses cursos estão vazios. E ao mesmo tempo você tem menino que não entra na universidade, porque... Né? Enfim. Então será que não dá pra gente fazer junto com a universidade um curso preparatório para os meninos entrarem nessas vagas que sobram dos vestibulares, sabe? Assim, então a gente tem várias oportunidades, e aí você tem desenvolvimento de cursos novos e tal. A Unifei tá lançando agora um curso, vai ser o primeiro curso do Brasil de ciência de dados aplicado ao futebol. É um curso de graduação. Então, graduação. Legal. E aí é uma coisa que a gente começa a mexer de fato no sistema de como ele é tocado, né? Você começa a ter graduações sobre isso, pós-graduações, pesquisas, enfim. Vai ter um laboratório simples para eles lá, né? Mexer com isso, né? É isso. Assim, foi uma coisa que até eu falei com o Krivoet, que é uma coisa que me assustava muito quando a gente começou nessas pesquisas e nessas andanças, assim, ver como é que os pesquisadores estavam lidando com os números e com os dados, sabe? Porque como os clubes são hiper competitivos entre si, você não expõe dado. Sim. Não pode. E tem sua razão de ser. Sim. E aí fomos no evento da UFMG, da Ciência da Computação. Chega lá no evento da UFMG, os meninos estão pesquisando dado do Liverpool de 2012. Que é o dado que tem disponível. Mas assim, não é mais o mesmo futebol. Né? Enfim. Só tudo mudou. E aí, assim, nós vamos ser um clube que vamos trabalhar com dados abertos para as universidades. Legal. E aí, isso não tem no Brasil, não sabe? Assim, quando você... Talvez dados de terceiros, que é um software de um terceiro. Mas que não necessariamente é o dado que você precisa, né? Exato. O dado sensível. Você não tem o dado do chip que, por exemplo, você tem do jogador tal ali, não. que tem um clube que tem, né? É isso. Entendeu? Então, assim, às vezes também a gente não precisa desenvolver a tecnologia inteira, sabe, Lucas? A gente conversa muito sobre isso, assim. Às vezes eu não preciso desenvolver um GPS para concorrer com o GPS que já existe. Se eu conseguir desenvolver algum mecanismo que torne o GPS mais leve, já é uma baita de uma tecnologia, entendeu? Assim, então, você pode desenvolver coisas que são acopláveis a tecnologias que já existem, que fazem muito sentido, né? E aí nós estamos falando de uma série de coisas, né? Assim, hoje, inteligência artificial tá aí, né? Enfim, e você tem uma coisa que a gente conversa muito, nós temos... os dados no futebol, eles são pouco disponíveis, mas você tem muita quantidade de vídeo disponível. Se a gente conseguir treinar uma inteligência artificial para ela assistir os vídeos dos jogos numa velocidade mais rápida, e vários vídeos ao mesmo tempo, né? Porque é inteligência artificial. E aí começar a trabalhar com Big Data de recolher dados
sobre adversários e tal nesse sistema, é muito mais eficiente. Você botar um cara da comissão técnica que às vezes ganha 30 mil reais por mês pra ficar sentado com a bunda na cadeira vendo um vídeo durante 3 horas. Né? E esse analista tático aí de desempenho vai pegar esse dado e trabalhar em cima dele. Já com os cortes que ele precisa ver, com as coisas que ele precisa ver. A questão é o seguinte, a tecnologia, ela é parte da solução. A gente, obviamente, fala da solução, como a tecnologia como a solução, mas se a gente olhar, ela é parte da solução. A IA é parte da solução. Se eu não fizer boas perguntas, eu não vou ter boas respostas. Perfeito. Então, por exemplo, na hora que a gente falou ali de montagem de elenco, como é que monta o elenco? Existem inúmeras metodologias de montagem de elenco. Cada clube trabalha com o seu, né? Com a sua metodologia. Cada clube, não. Cada gestor trabalha com a sua metodologia. E aí, no nosso caso, como a gente quer tomar a decisão baseada em dados, essa é uma máxima nossa, de todas as decisões serem baseadas em dados. E aí a gente tem que pensar o seguinte, dado não é só número, não é só scout. Sim. Informação é dado. A gente tem que jogar um padrão. A gente vai fazer essa análise dos 10 anos para trás para identificar padrões na competição. Mas a gente não tem o principal, que é o fit cultural com o clube que a gente está, porque tem 20 anos que não tem essa informação. Tem 20 anos que não tem um fit cultural. Então a gente tem que fazer com que essas perguntas comecem a ser bem respondidas para daqui a um tempo, a gente já tendo uma memória de fit cultural, de repertório cultural, como é que é morar numa cidade de 100 mil habitantes, do sul de Minas. Não é a mesma coisa contratar um cara para jogar em Itajubá e jogar em Belo Horizonte. Sim. Não é a mesma coisa para contratar em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. É diferente, a vida é diferente, a forma de viver é diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafa Lima, né, que foi capitão do América em 2017, tinha passado na Chapecoense, né, inclusive não estava no voo. Fomos campeões da Série B. Fomos campeões da Série B, E aí, conversando com ele, né, com muito cuidado, porque era pós-acidente, né, da Chapecoense, falei, Rafa, cara, como é que era? Ele falou, Luiz, você não tem ideia, cara. A cidade é pequena e ela respira muito o clube. E aí o que acontece? Você vai em qualquer lugar, as pessoas estão falando com você do clube. Então, muitas vezes o elenco quer ficar mais recluso. O que acontecia? A gente juntava na casa de alguém. E isso fez com que as famílias se aproximassem, virasse uma grande família, de fato, que ia para dentro de campo. Assim, isso está atrelado diretamente na percepção de um atleta que tem uma história com o clube, no sucesso daquele projeto. Tinha gente que entendia de futebol? Obviamente. Quanto isso foi planejado? Vamos criar um ambiente aqui para as famílias se conhecerem melhor e se tornarem próximas. Não sei se isso foi planejado. Sim. Mas é um fit cultural importante. Então nós temos que fazer com que a ferramenta, a tecnologia, ela seja parte dessa resposta, mas que ela consiga se adequar às diversas realidades que a gente tem. O Brasil é um continente, o futebol está no mundo inteiro. A gente tem capacidade de gerar dados que respondam boas perguntas da forma mais ampla possível. Então mas a gente tem que lembrar que ela só vai responder o que a gente perguntar. Perfeito. Então nós temos que trabalhar boas perguntas. Perfeito. Pedir pra turma deixar o like aí, você tá aqui com a gente até esse momento, você acompanhou, fala pra mim aqui direto, você acompanhou direto a conversa ou você foi aí nos capítulos pulando assunto em assunto? O pessoal tá me lembrando que a gente já tem que encerrando por aqui, tem só outras 2 coisas que eu quero falar com vocês, inclusive já deixar um convite aberto para um segundo papo, porque tem coisa pra caramba pra gente conversar e você vai resenhando, vai aparecendo até mais coisas. E ainda sobre no âmbito do futebol, assim, como que você convence um treinador para treinar o time profissional do Huracan? Por exemplo, cara, nós precisamos de você aqui, mas funciona desse modo, que eu preciso que você dê mais razão aos dados, por exemplo. Porque você sabe bem, tem muito treinador que vai ser complicado ele virar e falar assim, dado? Tá louco, pô, eu tenho 30 anos de futebol, vou discutir com dado. Como que convence? Obviamente você vai por um perfil diferente de profissional, claro, mas como trazer esse cara, vocês vão passar por esse processo de montagem de elenco, e como trazer esse profissional, esse treinador ou até algum outro dirigente, enfim. É curioso porque como é que a gente, em qualquer tipo de empresa, né, como é que a gente conquista a
a forma de trabalhar da empresa, o recado gerencial, estratégico que você quer dar. Promovendo a cultura. Então, o primeiro passo foi o que o Vitão falou lá atrás. Qual que é o primeiro passo? No nosso organograma, o responsável pela pasta futebol, base profissional e feminino, é o head de tecnologia. Acima tem um CEO. Então, o head de tecnologia é que é essa figura central de comando no dia a dia. Então, o primeiro recado está dado. O primeiro recado já está aí para o treinador, porque esse dia a dia é do treinador com o head de tecnologia. O tipo de pergunta que ele vai fazer já vai direcionar. Mas para escolher, a gente tem que ter de cara essa conversa de que nós temos um projeto de tecnologia que tem como premissa a utilização do futebol. O treinador, a treinadora que vier, não pode de forma alguma, em algum momento, levantar a questão, mas tem o jogo. Não, isso já foi falado antes, nós já conversamos antes. Só que, por incrível que pareça, tem muito treinador que acredita nessa decisão baseada em dados. Assim. Eu trabalhei com o Rafa Guanais, que agora está em alta, eu trabalhei com ele no Cruzeiro, né? O Rafa, parabéns para ele aí, melhor treinador do futebol brasileiro atualmente. Em 2022 ele passou, né, no Comissão do Pesolano. Com a gente, né? E ele ganhou o prêmio como melhor treinador brasileiro. Merecidamente. E ele é um cara que é sedento pela decisão baseada em dados. Então você vê, já está batendo no alto nível esse tipo de percepção. A gente, inclusive, nosso papel é que essas pessoas cheguem cada vez mais, porque eles vão ser nossos grandes clientes. Porque nós vamos facilitar o acesso a esses dados, para que ele faça boas perguntas novamente e tenha dado de qualidade, resposta de qualidade proveniente de tecnologia. Você falou do Cruzeiro, o que você mais vai trazer dessa experiência que você teve lá? Porque assim, só de lembrando das notícias, quando você chega no Cruzeiro, na Toca 1 faltava muitas vezes energia elétrica. O que você traz de experiência que você acha que você consegue agregar mais ainda para o Huracan? Eu acredito que em todo lugar que a gente passa, a gente carrega boa parte dessa bagagem, tanto de coisas que a gente gostaria de replicar. E se quiser contar um pouco também dessa experiência ali na Toca, pra gente é bom também. Posso contar. A gente traz para a gente replicar, né? E algumas coisas que a gente entende que são, né, nocivas para o processo, que a gente abre mão, a gente tenta transformar. A minha história começou no América, né? E o América já era um clube com recursos muito escassos, assim, é difícil para as pessoas compreenderem, mas a gente jogou em 2015 uma Série B do Brasileiro, a gente até conquistou acesso também, com o nosso teto salarial de R$30 mil. Era um teto salarial de R$30 mil em 2015, né? Não é R$30 mil hoje, mas já era um salário muito baixo para a época. Em 2012, um ano antes, o América tinha salário de 60 a 70 mil. E de um dia para o outro, em 2014, um ano antes. Em 2015, baixou para 30. Então, trabalhar na dificuldade já fez parte da minha escola de formação como gestor no futebol. Quando eu chego no Cruzeiro, primeiro eu me impressiono, porque apesar de toda a notícia de dificuldade que vivia o Cruzeiro, a gente chegava no café da manhã, tinha 3, 4 tipos de pão, tinha 2 tipos de queijo, o almoço, as refeições super fartas. E aquilo eu até liguei para um amigo que trabalhava comigo no América. Eu falei, cara, você não está entendendo. A América tinha conta, o Roosevelt, o histórico lá do América, ele já devia umas 12 padarias, porque ele ia devendo uma e ia trocando de padaria para poder pegar o pão do dia para a padaria. E chegava no Cruzeiro, no tamanho dessa dívida. Claro, tem uma questão de permutas que facilitava esse acesso, mas me causou um espanto. E a gente trabalhava ali num cenário muito crítico, né? A gente tinha documento, né, contrato de atleta que estava de posse da polícia. Você estava quando o Estevão sai, inclusive, né? Eu estava quando o Estevão sai. A gente fez um trabalho com o Estevão muito... a gente dedicou muito tempo ao Estevão, porque todo mundo via, né? Não é mérito de ninguém falar, eu falei que esse menino ia virar. Esse é o que todo mundo falou, né? Obviamente tem pessoas que falaram antes, e essas pessoas têm mérito, né? O próprio Euler e o Sandro que levaram ele para o Cruzeiro, são empresários dele que levaram ele para o Cruzeiro, já falavam dele muito tempo antes. Mas assim, era um jogador que quando a gente colocou, quando veio a pandemia, que a gente teve aquele problema todo que ninguém podia treinar, era o único fora da categoria que treinava. Ele com a categoria dele, ele tinha uma facilidade muito grande, então ele driblava todo mundo, fazia o gol mesmo. E quando a gente trouxe ele para treinar com 17, você vê um menino de 13 anos treinando com 17, a gente morrendo de medo, né, mas querendo proporcionar para ele.
ele avacalhou o treino do Mário, que era o treinador dele na época, porque ele solucionou o problema do treino, né? Ele começou a fazer associação, trazia um pouquinho para perto e, em vez de segurar a bola, ele soltava ela rápido. Então, ele mudou o jeito de jogar, isso mostra uma inteligência acima da mente. Então, mas assim, o que a gente traz? A gente traz de bagagem essa realidade do futebol escasso, ela ensina muito, porque você aprende que você tem que preparar o terreno para gastar o dinheiro com o que realmente faz diferença. Então, a gente costuma dizer nas nossas reuniões, quando a gente está apresentando para alguém, conversando com alguém que a gente pretende colocar na equipe, que nós não estamos falando de um projeto rico, mas para o que é importante vai ter dinheiro. Perfeito. Então, o que eu trago é isso, é esse aprendizado de alocação. Nós temos que gastar energia e investimento com o que realmente faz diferença no dia a dia. Perfeito. Para fechar, então, desse investimento, o que a gente pode pensar em questão de tempo? Quando a gente pode ver alguma coisa do Huracan aparecer para a gente acompanhar? E onde esses ditos 25 milhões aí, que eu não sei se, claro, vocês podem falar muito sobre isso, de valor, mas onde vai começar a investir primeiro, enfim? Então, toda SAF que é constituída, ela tem um plano de investimentos, né? Essa é uma coisa até interessante da gente falar, assim, ninguém compra uma associação, né? A associação ela se torna sócio de um investidor. Então, é uma sociedade que é feita ali. Então, você tem a associação que existe, ela continua existindo, e ela vira sócia de um determinado investidor para tocar o futebol. Esse investidor, por aportar mais recursos do que a associação, por óbvio, fica majoritário, porque ninguém vai botar dinheiro para não tomar conta, né? Assim, não tem muito sentido. E aí, falando assim, claramente de todas as SAFs do Brasil, né, que a gente pesquisa e tal, esse dinheiro, ele é tanto de aporte quanto de receitas, né? Assim, esses valores que às vezes são divulgados, são valores grandes, eles contam tanto com o aporte, às vezes inicial, que precisa ser feito e tal, quanto com as receitas projetadas ao longo do tempo. E aí você tem sempre, Lucas, um planejamento de investimento ao longo do tempo, e esses planejamentos que são colocados nesses contratos de investimento são investimentos mínimos, porque sem esses investimentos você perde o controle do clube. Então é preciso você fazer isso com muita cautela e com muita tranquilidade, assim, porque se você colocar um investimento muito alto e não der conta de atingir esse investimento, ou por sua conta e risco, ou captando ali, né, de alguma maneira, você acaba perdendo o controle do clube e você perde o dinheiro que você investiu anteriormente, que é um baita de um risco, né? Sim. Então, todo mundo que faz esses investimentos, ele é um investimento muito calcado no pé no chão ali, na tranquilidade do que você consegue projetar para os próximos 5, 10 anos, assim. Então, a gente... talvez no nosso planejamento, pelo Luiz já ter tido essas experiências todas com SAFs, ele participou de consultoria de vários clubes e tudo mais. A gente fez um planejamento de 8 anos para frente, então é um planejamento financeiro de 8 anos para frente, que a gente tem uma barriga de caixa, que a gente fala, né? Bem tranquila da gente conseguir contornar e superar. Então a gente tem um investimento que é bem pé no chão, e aí a gente fala desse investimento de 25 milhões, é claro que ele é um investimento ao longo do tempo, né? Sim. Mas nós estamos falando aqui, só para a gente resumir basicamente, da construção de um centro de treinamento, de um laboratório de futebol. Essas duas estruturas, elas participam... Os dois dentro da Unifei. Dentro da Unifei. Vai ser o primeiro clube profissional com centro de treinamento dentro de universidade, né? Não existe isso. Nem a Universidade Católica, nem a Universidade do Chile, nenhum tem centro de treinamento dentro da universidade. Então a gente vai fazer o centro de treinamento dentro da universidade e o laboratório também dentro da universidade, no Parque Tecnológico ali, para a gente produzir as coisas. Então, esses são dois dos investimentos. Um outro investimento que tem é a reforma e ampliação do estádio. O clube hoje tem um estádio que ele não comporta nenhum jogo de segunda divisão, porque é um clube amador hoje, né? Assim, então, o campo precisa ser refeito, você precisa construir novos vestiários, enfim. Isso a gente já vai fazer para o Mineiro da segunda divisão no ano que vem. Então a gente vai ter uma primeira reforma ali mais emergencial. A gente já teve conversa com o Gurgel, que é o cara da Federação Mineira que analisa os campos para diretor de arena. Diretor de arenas, para a gente entender o que precisava ser feito ali. E aí uma coisa interessante também, o projeto de reforma do estádio é feito pela universidade. A empresa júnior da universidade, são estudantes da universidade que estão desenvolvendo. A gente levou a turma toda lá, 30 pessoas para conhecer o projeto do Red Bull,
do estádio Legal, do Red Bull cara. lá em Bragança, né? Que eles fizeram o estádio em 11 meses, reformaram o estádio municipal Sim. lá que eles estão jogando agora e tal. Levamos lá para eles conhecerem o engenheiro, conheceram a turma, fizeram uma volta lá, entenderam como é que funciona e tal, para aplicar alguns conceitos no nosso estádio. Então, assim, esses investimentos são nessa parte de infraestrutura e também na parte do futebol, obviamente, que é uma parte importante. Nós estamos falando de categoria de base, ano que vem a gente joga 15 e 17 masculino no Mineiro e jogamos profissional feminino masculino. Essa é a nossa premissa, né? Nossa ideia. E aí a gente, obviamente, até uma outra curiosidade, né? Um clube, quando volta ao profissional ou começa no profissional, ele não pode jogar o sub-20. Ah, é? É proibido. No regulamento mesmo isso. Você pode jogar o 15. Não é quando ele volta ao profissional, é quando ele reativa. Reativa. Ou ele reativa ou ele entra, né? Ele vira profissional. Então, Entendi. ele não pode jogar o sub-20. Porque o sub-20, na leitura da federação e da confederação, é a categoria mais, digamos assim, mais ambicionada, né? Assim, que as pessoas ficam mais de olho para vender jogador. E aí muitas vezes a pessoa entra no afã de fazer só o sub-20 e aí acaba que não termina o campeonato e estraga o campeonato. Enfim. É a mais mercadológica. Mais a mercadológica do negócio. Então a gente disputa a 15, que é o conjunto com a 17, né? Hoje as duas são juntos, então a gente disputa 15 e 17. A gente vai ter um time sub-20, mas que não vai disputar o Campeonato Mineiro, a gente vai disputar campeonatos regionais lá e tal, para ser de base do clube, do time, né, profissional que vai disputar o Campeonato Mineiro da segunda divisão, que é sub-23. Então você já faz um time de base para disputar o sub-23 ali. E aí é esse o sistema, e vai ter o feminino, obviamente, pra gente disputar o Mineiro também. Então é esse o cenário que a gente está projetando pro ano que vem, que é um dispêndio financeiro grande, né? Sim. No nosso caso, o que a gente entendeu desse projeto todo, e aí eu acho que é um grande resumo do negócio, assim, não existe, eu não acredito em maniqueísmo, assim, todo mundo é bonzinho ou todo mundo é malzinho, assim, sabe? E se a gente tem uma realidade no Brasil hoje que todos os clubes do interior estão plenamente endividados, é porque esse negócio não se sustenta sozinho. E para você fazer um negócio de SAF que se sustente com o clube do interior, você precisa entender a SAF como um centro de custo de alguma outra coisa. Então ela vai ser sempre um centro de custo de alguma outra coisa maior. Algo vai sustentar. Algo precisa sustentar. No nosso caso, a tecnologia, e aí cada um com a criatividade pode criar a sua, né? Esse que é o lance. Mas assim, a nossa SAF é entendida como um centro de custo, ela não é entendida como um dispêndio financeiro de investimento para que ela mesma, daqui a pouco a gente ache um Neymar da vida. Não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo a gente sabe que isso aqui é custo. A gente sabe que isso aqui não vai ficar no positivo. A gente sabe que isso aqui vai dar buraco. Mas a gente precisa ter um outro cenário aqui que vai dar positivo, que vai sustentar esse outro. Porque um sem o outro não sobrevive. Se eu tiver só o outro que é positivo, eu não tenho clube para testar. E aí a minha tecnologia não vira. Então essa um pouco do que a gente está trazendo, que eu acho que é uma novidade para o futebol, porque isso talvez nunca tenha sido trabalhado de forma tão clara no futebol brasileiro, assim, né? Quando a gente tem esses outros negócios acessórios, às vezes são negócios que às vezes são meio escondidos, a pessoa fala que tá ali por um motivo e tá por outro, enfim. Eu acho que a gente tá julgando muito aberto, e eu acho que isso é uma diferença também do nosso negócio. A gente percebeu, e eu sou da área de comunicação, percebi isso muito, que quando às vezes você não tem uma comunicação clara sobre o que você quer fazer, a emenda sai pior que o soneto, né? Assim, você chega ali na frente e você se contradiz e tal, e é horrível, assim. Então a gente está sendo muito claro nesse processo o tempo todo, desde as primeiras conversas com o clube, até as primeiras entrevistas, as primeiras coisas que a gente falou, porque o futebol ele atrai esses olhares mesmo. A gente está sendo muito claro com o que a gente quer nesse projeto, e eu acho que isso é fundamental para o que a gente está construindo. Pô, legal demais. O modelo de transparência e inovação do Huracan. Cara, quero agradecer demais vocês dois pelo papo aqui. De novo, vamos ver ano que vem aí da gente falar sobre mais coisa, que é um projeto realmente muito novo e muita gente fica curiosa, como eu fiquei muito curioso, e tenho certeza que quem está assistindo a gente também. E obrigado pela participação de vocês aí, e sorte, sucesso para vocês também nessa empreitada aí. Valeu demais, nós vamos ter muita notícia para dar aí nos próximos meses, né? Assim, a gente sabe que o Campeonato Mineiro mesmo vai começar provavelmente no segundo semestre, né, do ano que vem, então as partidas do Huracan começam só no profissional, né? Só no segundo semestre do ano que vem. Mas todo mundo pode acompanhar também pelo Instagram do Huracan, que eu acho que é legal de ir seguindo lá, para ver o que
o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo, a gente vai ter novidades nesse período. E aí eu acho também a imprensa também tem esse papel, né? Assim, o futebol ele atrai essas atenções, mas às vezes também esses assuntos que são mais diferentes, né? Às vezes uma inovação em um determinado setor, uma inovação em outro, também é um assunto que é legal e que puxa, assim. Então, ao longo aí do tempo, a gente vai compartilhando essas informações do que a gente está evoluindo também, para que a turma possa saber de como que a gente está caminhando. Valeu, Luiz. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Agradecer o pessoal da Hub Comunicação que proporcionou para a gente esse momento aí de troca, de conversa. E é sempre importante a gente colocar essas questões do projeto dessa forma natural, dessa forma em bate-papo, né? Porque acho que fica mais tranquilo de todo mundo captar a essência do projeto. E fica também o convite para que você vá lá visitar. Opa, vamos embora. Estaremos lá e... Fica o convite. Vou até dar mais uma notícia aqui que a gente estava falando mais cedo, que é importante. A gente foi reconhecido pela Associação Brasileira de Startups. Legal. Então a gente é a primeira SAF Startup. Oficialmente pela Associação Brasileira. E aí a gente tem um marco legal das startups e tal, porque é um modelo escalável, né? É um modelo replicável. Então a gente acredita muito nesse modelo de gestão com tecnologia mesmo. E isso é um reconhecimento massa pra gente. Perfeito, muito bacana. Bom, pessoal, deixa o like aqui embaixo, as redes sociais do Huracan, o site aqui vão estar na descrição também para vocês darem uma conferida. Abraço pro Paulo Melo, pra Glenda também, Perdigão. Eu gosto de falar os nomes quando o pessoal não gosta muito, né? Porque é bom. Um abraço, pessoal da Hub, e fica aí com o próximo episódio também na nossa playlist. Grande abraço, até a próxima.